Então vamos começar essa jornada que a gente tem juntos aí, de 50 minutos. Espero que eu consiga em 50 minutos. Primeiro desafio. Então, era uma vez, vamos começar assim. Acho que fica legal dessa forma, já que são temas tão complexos, embriologia e filogênese. Então, embriologia e filogenética do sistema facial. E aí, a gente vai começar a nossa palestra descrevendo. Isso é um breve resumo de como será distribuída a palestra. A gente vai falar um pouquinho de conceitos básicos para a gente entender a embriologia do sistema facial. Depois a gente vai para a embriologia, aprofunda nela e depois a gente parte para a filogenética para depois fazer um fechamento aí para vocês. Então, muito bem. Primeira coisa é definir o que é sistema facial. Juntaram-se vários pesquisadores de fáscia no mundo, criaram um comitê para dar a nomenclatura que é importante, porque a partir do momento que a fáscia surgiu como um tecido que tem grande aplicabilidade clínica, começou-se a usar a fáscia, às vezes até indevidamente. Tudo é fáscia, e na verdade não é tudo que é fáscia. A fáscia foi definida, como já haviam, inclusive, conceitos anteriores de comitês de anatomia. A fáscia foi definida pelo comitê do Facial Research Society como uma estrutura dissecável macroscopicamente, como se fosse uma roupagem do corpo. Tá? E aí a gente tem exemplos dessa estrutura. Ela vem do tecido conjuntivo e é uma estrutura macroscopicamente dissecável. A gente tem a fáscia profunda, que envolve em grupos musculares, o peritônio, pleura, pericárdio, que a gente também consegue dissecar e que envolve vísceras. Temos também as fáscias neurais, por exemplo, dura mater, pia mater aracnoide, a nível do sistema nervoso central, que também são dissecáveis. Então, criou-se essa necessidade de definir. Então, a gente tem fáscia como um tecido anatomicamente dissecável, macroscopicamente visível, oriundo do tecido conjuntivo, e a gente tem um grande sistema facial. Esse sistema facial, tudo que eu disse que era fáscia, faz parte do sistema facial. Só que aqui foi incluso também o tecido conjuntivo que penetra, que envolve espaços do corpo e tem relação direta com todos os órgãos e tecidos do corpo. Por exemplo, na pele, a gente tem a derme, que vem do tecido conjuntivo e que faz parte desse grande sistema facial. Abaixo da derme, no tecido subcutâneo, a gente tem as duas camadas de gordura e a fáscia superficial, que também fazem parte desse grande sistema facial. A gente tem também o tecido conjuntivo frouxo, que entra para dentro dos tecidos. Ele está muito disposto entre camadas de tecido, que permite deslizamento entre os tecidos, permite a passagem de vasos e estruturas nervosas sem que haja compressão quando o corpo executa algum movimento. Além disso, a gente tem também no músculo perimísio, endomísio e epimísio, que também apresentam dentro desse grande sistema facial. Também os ligamentos, retináculos, cápsulas articulares, tudo isso fazendo parte desse grande sistema facial, junto com os envoltórios do nervo periférico, o epineuro, mesoneuro, endoneuro e perineuro, que organizam internamente o nervo periférico, também fazendo parte desse grande sistema facial. Então, o objetivo da palestra é abordar de forma mais generalista a formação embrionária e o desenvolvimento de todo esse sistema facial. Então, vamos lá. E aí, gente, agora a gente começa realmente entrando em conceitos importantes da embriologia. Dentre esses conceitos, a gente tem hoje duas teorias muito fortes na embriologia. Uma teoria genética, onde toda a evolução, a formação do corpo estaria ali no DNA, no código genético, e isso simplesmente vai desenvolvendo ao longo da fase embrionária. Ao mesmo tempo, paralela a essa teoria, a gente tem também uma teoria metabólica, onde as reações do meio externo das células seriam as grandes responsáveis por essa diferenciação. E o que a gente vê na prática, que é o que eu gostaria de passar para vocês hoje,
seria uma junção dessas duas teorias. Lembrando que a expressão gênica, como o DNA vai trabalhar, ele é condicionado com o que está acontecendo no meio extracelular. Então, a gente tem, sim, um código genético que vai ditar várias coisas ao longo da vida. Só que esse código genético, a manifestação dele depende do que está acontecendo no entorno. A expressão gênica, ela depende da relação da célula, do metabolismo da célula com o meio extracelular. A partir daí, a gente vai pegar esse sistema facial de uma forma geral e vai usar um microscópico para aprofundar nele, para a gente entender essa interação desses dois modelos embriológicos, unificando os dois. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é uma matriz extracelular formada, que é presente no tecido conjuntivo, é uma característica do tecido conjuntivo. Essa matriz ela varia de um lugar para o outro do corpo, porém, ela contém fibras de colágeno, representado em rosa aqui na figura, nervos periféricos, né? Nesse caso aqui, uma terminação nervosa livre, um receptor neural polimodal, fibroblastos, miofibroblastos, células de musculatura lisa, vasos sanguíneos, que a gente vê aqui, e aqui, gente, é a célula, ó. Esse nível inferior, que eu estou passando laser agora para vocês, seria dentro da célula. O que acontece? Quando eu aumento a tensão nesse meio extracelular, essa tensão ela chega na membrana celular. Tá? Os componentes da matriz elas se interagem com a célula. Quando essa tensão chega na membrana celular, aqui a gente tem, por exemplo, um receptor de membrana, chamado de integrina. Quando essa tensão chega na membrana da célula, esse receptor ele abre a comporta e deixa passar cálcio do meio extracelular para o meio intracelular. Agora eu vou falar aqui do meio intracelular. Dentro da célula, a gente tem um citoesqueleto que organiza a célula, formados por microtúbulos de tubulina e biofilamentos de actina. A actina ela é contrátil, o miofilamento. Quando o cálcio entra aqui dentro da célula, a gente tem a contração desses miofilamentos que tensionam os microtúbulos e essa tensão chega até o DNA. E aí o DNA passa a trabalhar, vamos colocar assim, de acordo com a necessidade para equilibrar esse meio extracelular. Pesquisas interessantes aí, aconselho a vocês a ler o que Donald Imber, é biólogo de Harvard, e propôs essa biotensegridade que o professor Levan explanou brilhantemente para a gente, a um nível celular. Então, todo esse corpo nosso, ele está todo conectado por esse sistema facial. E essa conexão chega até o núcleo da célula. E isso desde a fase embrionária. A relação da célula com o meio ao qual ela está é fundamental para a diferenciação dos tecidos do corpo. E aí tem-se uma fase da embriologia que é fundamental, que é a gastrulação. Tá? Numa perspectiva genética, a gastrulação ela ocorre com a formação dos 3 folhetos embrionários, onde a gente tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Essa perspectiva ela leva em conta a célula, exclusivamente a célula. Tá? E aí, se a gente for para uma perspectiva metabólica, a gente vê que o que é levado em conta é a célula e o meio extracelular ao qual essa célula está inserida. Tá? Então, nessa forma, nessa visão, onde o meio extracelular é levado em conta, a matriz extracelular é levada em conta, a gente passa a ter não 3 mais tecidos, mas sim 2 tecidos. Um tecido de fronteira, onde eu tenho células organizadas que multiplicam bastante, para dar principalmente origem à epiderme, o sistema nervoso, principalmente, e também uma camada interna, onde eu tenho também células organizadas com alta multiplicação. E, ao mesmo tempo, eu tenho um tecido de interior, que seria um tecido que dá suporte metabólico para que esse desenvolvimento aconteça.
Então, a perspectiva metabólica, eu passo a ter o tecido de interior, que tem a característica do tecido facial, de suporte metabólico, e também o tecido de fronteira, que vai desenvolver a partir disso aí. E agora sim, a gente vai entrar no desenvolvimento embrionário do sistema facial. Muito bem. Então, a gente apresenta, primeiro, o conceito. O sistema facial, ele se desenvolve de células mesodérmicas e também células mesenquimais da crista neural craniana, ou seja, células do ectoderma. Nos mamíferos, principalmente, a parte da cabeça e do pescoço recebe uma participação da formação dessas células mesenquimais, que seriam células do ectoderma que migram para essa região, ajudando a formar o tecido conjuntivo dessa região. E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Qual é a diferença entre as duas, Léo? É o que eu vou falar agora. Células mesodérmicas, a gente já viu, ela está lá, é uma organização que acontece a partir da gastrulação. E células mesenquimais? São células que podem vir do endo, do ecto e do meso. Qual que é a característica dela, Léo? Elas passam a ter uma migração para a matriz extracelular com alto poder de diferenciação. Elas perdem aquela organização celular das células mesoteliais, epiteliais e endoteliais. Então, elas deixam a organização e passam aí para a matriz extracelular. Por que, Léo, que elas fazem isso? Por atratores gênicos, substâncias liberadas no meio extracelular decorrentes do metabolismo. Então, essa é a grande diferença das duas. Sendo que as duas participam desse papel de nutrição, de suporte metabólico para o desenvolvimento de todos os tecidos do corpo. E aí, gente, a gente vê que esse sistema facial, desde a fase embrionária até a adulta, apresenta as mesmas características, que é suporte metabólico, ele ajuda a dar forma para as estruturas do corpo, ele se diferencia em várias estruturas, e a gente vê desde o início até a formação final. Podemos destacar também que esse tecido, ele entra para dentro de todos os tecidos do corpo. E a gente vai ver ao longo agora do desenvolvimento vários desses tecidos, a formação deles no sistema facial. E a gente começa agora falando um pouquinho aqui a gente vê o embrião implantado no endométrio, tá? E no início da formação embrionária, o que a gente consegue perceber é que o ectoderma, que está representado em preto aqui no desenho, ele cresce muito rápido, muito acelerado. E o endoderma, em vermelho, tem um crescimento bem reduzido. Ao mesmo tempo, eu preciso, como ele está crescendo, mitoses, multiplicações celulares, eu preciso de um suporte metabólico adequado. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Então, no início, eu tenho o ectoderma, que vai formar todo o sistema neural, num desenvolvimento muito acelerado, comparado ao restante do embrião. E aí, principalmente na parte cranial do embrião, esse desenvolvimento é ainda mais acelerado. E aí a gente entra no primeiro objeto aqui, que são as fáscias neurais. Então, a gente tem dura mater, pia mater e aracnoide. Nesse caso aqui da imagem, a gente consegue ver a dura mater. Nesse caso, especificamente, a dura meningea, que é a dura mater que forma compartimentos para todo o encéfalo. A gente tem aqui a foice do cérebro, a tenda do cerebelo, o diafragma da célula túrcica, e aqui embaixo, que não está dando para a gente ver, também teria a foice do cerebelo. Maravilha. Essas estruturas são formadas de acordo, né, elas participam diretamente dessa ação metabólica do autodesenvolvimento das células do tubo neural, principalmente na parte craniana. A dura mater, ela vem de células mesodérmicas que envolvem o tubo neural. A pia mater e aracnoide, elas se desenvolvem através de células mesenquimais ectodérmicas, que perifericamente vão formar e se organizar formando as membranas
aracnoide e pia mater. A dura mater é mesoderma. A partir daí, então, o que a gente tem? Um alto crescimento ectodérmico, como eu falei para vocês. O meso, ele dá suporte para o ecto, mas ele não consegue acompanhar a velocidade de crescimento. Então, ao mesmo tempo que ele dá suporte, ele freia esse crescimento, ele se torna um aparato restritor. E isso é responsável por dar forma para o encéfalo, por exemplo. Então, eu tenho uma estrutura que nutre e que, ao mesmo tempo, restringe o crescimento, porque não consegue acompanhar a velocidade. E isso ajuda a dar forma. Então, o que a gente vê aqui é a dura mater, os feixes de tensão da dura mater, e aqui a forma do encéfalo, que é ditado pela dura mater, pela aracnoide pia mater, e, ao mesmo tempo, também os vasos que entram para dentro do crânio. O que a gente vê na embriologia é que não tem no DNA nada relacionado à forma das estruturas. O que a gente tem que ajuda a dar a forma, a morfogênese, está relacionado justamente com o desenvolvimento e o crescimento do embrião. Ainda falando de cabeça e crânio, né? Acontecem algumas coisas muito interessantes, como eu falei no início. As células mesenquimais da crista neural, do ectoderma, elas migram para a região da face e do pescoço para ajudar na formação do tecido conjuntivo dessa região. E também para formar o coração, como a gente vê nesse desenho aqui. Então, aqui a gente tem em azul o ectoderma, as células da crista neural craniana, elas migram para formar parte do coração e migram para formar também essa região da face e do pescoço. E aí, pessoal, olha que interessante, essa migração dessas células depende de fatores gênicos, produtos metabólicos liberados no meio extracelular do desenvolvimento desse tecido em amarelo, ó, que é o endoderma. Então, o endoderma começa a desenvolver, o tubo digestivo começa a desenvolver, e a partir do desenvolvimento, substâncias são liberadas aqui nessa região, substâncias químicas, que vão atrair, são atratores dessas células da crista neural para a região da face e do pescoço. E aqui a gente vê o viscerocrânio em vermelho vinculado à formação das fáscias viscerais e o neurocrânio em azul vinculado ao desenvolvimento do tubo neural e de todo o sistema nervoso. E agora a gente vai entender um pouquinho essa questão metabólica. Quando o pessoal tem um alto metabolismo, um fluxo de líquidos aumenta na região. Então, se no início eu tenho um alto metabolismo no crânio, eu tenho um fluxo aumentado de líquidos. Para quê? Para dar suporte metabólico, alimentar para essas células e, ao mesmo tempo, para limpar o produto metabólico desse alto desenvolvimento. Tá? Então, o que se forma a partir daí são os vasos sanguíneos. Para quê? Para orientar esse fluxo, para dar esse suporte metabólico. Então, principalmente, a artéria aorta dorsal, que é formada, que está representada aqui em vermelho, principalmente no crânio, pelo alto desenvolvimento das células do tubo neural craniano no início, e também as veias cardinais, que vão suprir a necessidade desse alto desenvolvimento metabólico. Ao mesmo tempo, gente, que supre, que vai dando essa necessidade, que vai suprindo essa necessidade, vai limpando a região também. Então, os vasos sanguíneos surgem com uma necessidade de organização desse fluxo metabólico para esse alta velocidade de desenvolvimento do embrião. E o que a gente vê a partir daí, à medida que vai desenvolvendo o embrião, é a necessidade de uma outra estrutura, que é o coração primitivo. Por quê? Mais uma vez, por causa da necessidade metabólica que torna-se grandiosa. E aonde eu falei para vocês que ocorre isso de forma acelerada? Na região cranial do embrião. Então, nessa região, próximo a ela, na frente dela, surge o coração primitivo. Para quê? Para bombear, para tornar esse mecanismo de nutrição desse tecido mais eficiente ainda. E aí surge o coração e os vasos.
E o que a gente vê a partir daí é que o coração e os vasos surgem principalmente próximo à parte cefálica do embrião. E aí essa grande demanda torna-se também um grande aparato restritor. Por quê? O ecto está crescendo demais e o meso não consegue acompanhar. E aí, o que o ectoderma faz? Ele dobra. Eu tenho a primeira dobra do embrião que a gente está vendo nessa imagem. E essa dobra é chamada de cefalização, que é justamente, ela acontece por causa de todo esse aparato, desse sistema facial que dá suporte para o embrião desenvolver. E aqui a gente vê o coração funcionando, tá? O que a gente vê aqui são os cardiomiócitos, as células contráteis, ligados a uma matriz extracelular, formando um grande sincronismo, gente. E isso me permite, imagina se cada cardiomiócito contraísse de forma aleatória. Não, eu tenho essa matriz extracelular do coração funcionalmente importantíssima para que haja esse sincronismo entre todas as células contráteis cardíacas para eu conseguir aumentar a eficiência desse sistema. O coração ele surge principalmente, né, na terceira semana e a partir daí ele vai se desenvolvendo de forma bem acelerada, né? E aí as fáscias cardíacas, o pericárdio visceral e parietal, ele é formado, ó, tá essa figura aqui, ó. Aqui a gente tem o celoma, ó, que é uma cavidade embrionária que a gente vai falar daqui a pouco, cheia de líquido que envolve o coração. Então o coração está aqui crescendo, essa imagem aqui que eu vou colocar vai ficar melhor, ó, o coração está aqui, essa mancha mais escura vermelha, na frente do crânio do embrião, né, da parte cranial do embrião, desculpa, não tem crânio ainda, e aqui eu tenho uma cavidade celômica. À medida que o coração vai crescendo, ele vai entrando, vai sendo envolvido por essa cavidade, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui tem um coração do embrião batendo, eu achei legal pôr esse vídeo para vocês. Aqui eu tenho a artéria aorta dorsal e a veia cardinal, e aqui o início do batimento cardíaco. Também, além do coração, olha que interessante o que vai acontecendo. Vai ocorrendo uma necessidade de depurar esse sangue desse altíssimo metabolismo das fases iniciais do embrião. E aí, gente, aqui eu tenho o coração e logo também na frente da região cranial do embrião surgem vasos, uma organização vascular mesodérmica. É a parte mesodérmica do fígado, para ajudar nessa limpeza desses metabólicos. Então, eu tenho um coração e um fígado primitivo na frente da parte cranial do embrião. Entre eles, aonde eu vou colorir aqui para vocês, ó, eu tenho uma estrutura de células mesodérmicas chamadas de septum transverso, que vai desenvolver, daqui a pouco a gente vai ver, no centro tendíneo do diafragma. Essas células mesodérmicas, ela divide o coração do fígado primitivo, tá? Esse septum transverso. E é dessa estrutura, essa estrutura vai ajudar a formar os ligamentos que vão envolver também o fígado em relação ao diafragma, ao centro tendíneo do diafragma. E aí, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, essas estruturas vão mudando de posição. Aqui, um estágio 14, o embrião com 4,2 milímetros, e o que a gente vê é o coração primitivo. Opa, desculpa, peraí. O coração primitivo na frente da cabeça para nutrir esse metabolismo, o fígado primitivo, a parte vascular mesodérmica, porque a parte digestiva do fígado vem do endoderma, do foregut, mas aqui o fígado e o coração separados, vou desenhar de roxo, pelo septum transverso. E aí, pessoal, vários livros de embriologia falam que essas estruturas vão descendo da região do crânio para a região do tórax. Mas se a gente for perceber o crescimento, a gente percebe que o embrião cresce muito, a parte cranial dele. Então, na verdade, ocorre sim um reposicionamento dessas estruturas, mas não por um descenso, e sim
por um aumento do crescimento cranial e da cabeça do embrião. Então, essas estruturas são reposicionadas e, a partir daí, vai influenciar na formação de todas as faces do corpo, tá? Todas as faces viscerais do corpo. Aqui a gente tem, né, um embrião que a gente já tem o pericárdio e o coração, a gente tem aqui o pulmão e a pleura, e aqui o fígado e os órgãos abdominais envolvidos pelas respectivas faces. Reparem que o septo transverso começa numa posição vertical e nessa posição final ele já está numa posição mais horizontalizada. E aí, para a gente entender melhor essa formação das fáscias viscerais, e aqui a gente vê pericárdio, pleura e peritônio envolvendo os órgãos abdominais, a gente vai para uma fase mais inicial do embrião, onde a gente tem o mesoderma dividido em mesoderma paraxial, que eu circulei em roxo, mesoderma intermediário, que vai formar todo o sistema geniturinário e as fáscias renais, enfim, e o mesoderma lateral, que eu vou circular em amarelo para vocês. Ó. Reparem que o mesoderma lateral, ele tem dois braços, ó, ele se divide em duas estruturas. A primeira delas eu vou chamar de somatopleura e a segunda dela, esplanchnopleura. Que, se a gente passar para a próxima imagem, a gente consegue entender melhor. Olha. Aqui eu tenho a cavidade celômica, que é a cavidade de líquido, que a gente viu que vai formar as fáscias viscerais. A parte da cavidade que está em contato direto com o endoderma, eu chamo de esplanchnopleura, e a parte que está longe, né, separada por uma água, eu vou chamar de somatopleura. Essa região vai formar as fáscias mais internas, a fáscia visceral, pericárdio visceral, pleura visceral, peritônio visceral, também conhecidas como fáscia de revestimento, e a parte mais externa vão formar as fáscias parietais, pleura parietal, peritônio parietal, também conhecidas como fáscias insercionais. E aí, o que acontece, para ficar mais claro para vocês, é como se eu tivesse uma bexiga cheia de água, né? Um espaço interno com líquido, onde o contorno do balão seriam células mesodérmicas e o órgão, o endoderma, o tubo digestivo e respiratório, à medida que ele vai crescendo, ele vai entrando para dentro dessa cavidade, que aí a gente vai ter, aonde eu estou passando, as fáscias viscerais mais internas, e aí uma camada de líquido, e depois as fáscias viscerais mais externas, lembrando que a mão seria o crescimento dos órgãos. E aí surge uma coisa que é fantástica, pessoal. Olha isso aqui. Eu tenho, então, o endoderma, que começa a desenvolver, crescer absurdamente, e a cavidade celômica, né? Esplanchnopleura, somatopleura. À medida que essa estrutura vai crescendo, ela vai tomando a cavidade celômica, como a gente viu na figura anterior, a mão entrando no balão. Só que à medida que isso vai acontecendo, fatores químicos são liberados aqui nessa região. E esses fatores químicos induzem uma multiplicação de célula na região lateral do embrião. Essa indução vai formar uma estrutura que foi denominada como anel ectodérmico. A gente tem uma multiplicação de células por uma diminuição do espaço celômico, aqui dá para a gente ver claramente, ó, que vai formar os brotos, que vão formar os membros. Olha que interessante. Então, os membros eles vão ser formados principalmente por causa do desenvolvimento do endoderma e a reação desse desenvolvimento com a cavidade celômica. A partir, então, da formação do pulmão e da pleura, pensando em membro superior, eu vou ter a formação do broto do membro superior. Será que, clinicamente, não seria relevante eu pensar na relação das vísceras com alterações nos membros? Talvez, né? E aí a gente vê isso, exatamente. O pulmão e o espaço celômico, e a pleura, né, que vai ser formada a partir do espaço celômico, vão ser importantes para a formação dos brotos. Aqui a gente tem o pulmão, aqui o celoma, aqui o líquido dentro, né? Esplanchnopleura e somatopleura, e à medida que o pulmão vai crescendo, vai preenchendo esse espaço, vai sendo englobado pelo celoma,
vai liberando substâncias químicas que vão ser importantes para a formação dos brotos de membro superior, que é o que a gente vê nessa figura. Ó. A gente vê o pulmão aqui atrás e a pleura exatamente na região onde vai ser formado o membro superior. E aí a gente vê aqui uma foto do embrião, o coração, o fígado e o broto exatamente nessa região, o broto de membro superior. E o membro inferior, eles são afetados, né? A formação da pelve dos membros inferiores tem uma relação direta com o desenvolvimento do sistema geniturinário, o mesointermediário, que a gente viu naquela figura lá atrás. E a gente vê aqui claramente, ó, o broto de membro inferior sendo formado com o crescimento, aqui em verde, ó, das estruturas do sistema geniturinário. Essa imagem a gente consegue perceber claramente. Então, o desenvolvimento dessas estruturas vão alterar o espaço celômico pélvico, que vão liberar substâncias que vão gerar uma alteração de multiplicação de células no meso e no ecto da região, que vão originar os brotos de membro inferior. E a partir daí a gente entra no diafragma, uma estrutura extremamente importante clinicamente para a gente, né? Que é formada por uma grande diversidade do ponto de vista embrionário. A gente tem, então, a gente já falou do septum transverso, que é aquela estrutura que divide o fígado do coração primitivo, que vai formar essa região, ó, essa parte roxa, que a gente chama de centro frênico ou tendíneo do diafragma. O septum transverso é formado na frente da cabeça, então ela arrasta a inervação do frênico, do terceiro, quarto e quinto somito cervical. Essa parte marrom é formada através dos somitos axiais que vão desenvolver a parte costal do diafragma. Do sétimo somito torácico ao 12º, vão desenvolver essa estrutura, que a gente chama de parte costal do diafragma. A inervação dela, a parte motor, é frênica, mas a parte aferente, sensitiva, ela é pelos nervos intercostais, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui a gente tem o meso do esôfago, aqui é o hiato esofágico, onde o esôfago perfura, né? Diafragma. O meso do esôfago vai formar inclusive o pilar que está em branco aqui, ele se desenvolve principalmente do meso do esôfago. Aqui em laranja, a gente tem o meso da pleura, que vai desenvolver essa região posterior do diafragma. E ainda a gente tem uma pequena porção do diafragma próximo da região do rim, próximo do triângulo de Greenfeld, que é desenvolvido através do meso do sistema geniturinário, uma pequena porção do diafragma. Então, o diafragma tem 5 diferentes origens embrionárias. Por causa disso, clinicamente, ele está ligado a N coisas, é uma grande diversidade, então acho bem interessante a gente sempre procurar avaliar o diafragma em qualquer desordem aí, ou pelo menos ver se tem alguma relação dele com qualquer alteração clínica que chega até a gente no consultório. E aí a gente vê que o reposicionamento do septum transverso pelo crescimento do embrião, ele é muito importante para a formação do centro frênico do diafragma e também ele é importante para gerar alterações na cavidade celômica, já que ele muda todo o espaço interno do corpo. Essas alterações são fundamentais do celoma para formar, gente, os membros superiores e inferiores. E também essa formação do centro frênico do diafragma pelo reposicionamento do septum transverso, influencia na formação das fáscias viscerais. E aí, partindo agora para a fáscia de movimento, vem praticamente, a gente já falou das células da crista neural, né, do tubo neural, da crista neural craniana, e agora a gente vai focar na parte mesodérmica das fáscias de movimento, tá? A gente vai vir principalmente o desenvolvimento das fáscias de movimento, vão vir do mesoderma paraxial, que está presente nos somitos, que a gente vai ver o que é, e a somatopleura, que também ajuda no desenvolvimento dessas fáscias de movimento. O que é um somito? O somito é um segmento. Léo, mas por que gera, por que cria esse somito?
Blechschmidt, principalmente, ele veio com a proposta de que, seguindo aquele raciocínio que eu falei para vocês, o tubo neural está crescendo no sentido encefálico, mas também tem crescimento em todo sentido. O tubo neural está representado, pessoal, em amarelo aqui na figura, tá? E aí, naquela mesma premissa, quando está desenvolvendo muito, precisa de suporte metabólico. E aí a gente tem o sistema venoso, veias cardinais, principalmente, e a artéria aorta dorsal, que vai começar a formar vasos transversais, como a gente está vendo aqui, que vai nutrir esse desenvolvimento do tubo neural. Só que, ao mesmo tempo que nutre, não consegue acompanhar a velocidade de crescimento. E isso gera um processo de segmentação naquele mesoderma que está ali no centro do embrião. Então, os somitos é uma organização segmentária gerado por esse crescimento metabólico e essa dificuldade do sistema de suporte metabólico não acompanhar esse crescimento ectodérmico. E aí a gente vai ver o somito agora para entender melhor o que faz parte desse somito. Num corte transversal do embrião, a gente vê aqui o tubo neural em azul, e aí a gente vê o miótomo, o dermátomo e o esclerótomo, que são as estruturas básicas que formam o somito. O miótomo ele é dividido em duas partes, olha. Está aqui em laranja, reparem que tem uma parte que está próximo do tubo neural e uma parte está próximo do celoma. Então, olha que interessante. O que eu falei com vocês que o mesoderma faz? Ele participa do metabolismo do embrião. Então, essa parte que eu vou chamar de epímero, que está próximo do tubo neural, ele dá suporte e é influenciado pelo crescimento do sistema nervoso. Ele vai formar todas as faces de movimento que estão atrás, e também os músculos, que estão atrás do processo transverso do embrião. Tá? Os músculos eretores, principalmente. Então, epímero. E aqui eu tenho o hipômero, que vai participar e sofrer influência do desenvolvimento do celoma e também do tubo digestivo, que vai mudar essa cavidade celômica. Então, essa estrutura vai desenvolver os músculos que estão anteriores ao processo transverso. Além disso, eu ainda tenho o esclerótomo, que está representado em verde aqui, que faz parte do somito, e além disso, também o dermátomo, que está representado em azul aqui, né? Está escrito em azul, mas é em cinza, que vai formar derme. O esclerótomo vai formar as estruturas ósseas, tá? E aí, se a gente for ver num nível de profundidade do embrião, as estruturas mais profundas, por exemplo, aqui no tronco, eu tenho o transverso abdominal e as camadas mais profundas sendo formadas primeiro, para depois o oblíquo interno e o oblíquo externo serem formados. Eu quero também chamar a atenção para essa figura, que aqui está o processo transverso. Epímero vai formar tudo atrás do processo transverso. E o hipômero vai formar tudo na frente do processo transverso. A grande questão aqui é que o broto, que estaria aqui, ó, mais ou menos onde eu estou desenhando, onde vão formar os membros, ele somente é formado, a parte musculoesquelética, pelo hipômero. O epímero não participa da formação do broto. Então, o que a gente tem é que, aqui acompanhando a figura, a gente tem mais uma informação importante. Ó, o nervo espinhal, o ramo posterior vai inervar o epímero, o ramo anterior vai inervar o hipômero. Então, os membros eles são inervados somente pelo ramo anterior do nervo espinhal, a parte músculo-esquelética e as fáscias de movimento. E aí a gente vai ver agora uma figura do miótomo, tá? A gente tem, então, em amarelo e verde, todas as fáscias de movimento que recebem inervação do ramo anterior do nervo espinhal. E em azul a gente tem o ramo posterior do nervo espinhal que vai inervar o epímero. Então, hipômero verde e amarelo, epímero azul. E aí a gente vê, olha que interessante, o ramo anterior do nervo espinhal ele se divide em ramo medial, que forma todas, que vai inervar todas as estruturas em amarelo, e em verde o ramo lateral do nervo espinhal anterior. E aqui em azul eu tenho o nervo posterior, o ramo posterior do nervo espinhal. Clinicamente é importante porque o ramo posterior ele apresenta uma inervação segmentar.
Já o ramo anterior, que inerva os membros, a inervação dele ocorre à distância. E nos membros, cintura pélvica e escapular, que faz parte dos membros, eu tenho a influência somente do ramo anterior, porque eles se formam a partir do epímero, ou do hipômero, desculpa, que vai formar aquela parte anterior do processo transverso. E as fáscias de movimento, desde o início da formação embrionária, o processo de diferenciação de osso, músculo, ligamento, ele ocorre com essa relação metabólica que está acontecendo nesse tecido mesodérmico. E o que a gente vê é exatamente isso. Ó. Fibroblastos apresentam contração desde o início do processo de formação embrionária. E eles são fundamentais para essa diferenciação do tecido conjuntivo nas várias variações do sistema músculo-esquelético que a gente tem. Então, a gente tem o sistema facial desde o início participando dessa morfogênese, né? Sugestão de leitura de embriologia, eu publiquei um artigo mês passado aí, da embriologia do sistema facial. Está aqui o QR Code para vocês. Quem quiser bate um print da tela, porque vocês conseguem baixar isso facilmente aí. É gratuito, inclusive. Muito bem, agora a gente vai falar da filogênese do sistema facial e das suas relações clínicas. Então, a filogenética, eu gosto dessa imagem porque a gente não veio do macaco, a gente simplesmente compartilha um ancestral em comum com o chimpanzé. Estudos de DNA mostram que o nosso DNA tem uma média de mais de 98% equiparada ao DNA do chimpanzé. Então, o nosso primo mais próximo, tá? Então, a gente vai, em vários momentos da palestra, fazer comparações com o chimpanzé. Por que considerar a hipótese evolutiva? Essa é a primeira pergunta que vem ao caso, né? Por que a gente considera? Então, é uma pergunta pertinente. Em 2010, houve uma publicação na Nature, pelo Douglas Talbot, que mostra que a chance de todos nós, todos os seres vivos do planeta Terra, termos vindo de um único ancestral em comum é de 102.860 vezes maior do que cada espécie ter surgido de focos aleatórios. Então, isso reforça a gente ter que estudar, ou pelo menos entender, o princípio evolutivo que chegou e tornou a nossa espécie sapiens como a espécie mais adaptada do planeta. A partir daí, a gente vai entender que o princípio evolutivo ele é baseado principalmente no aumento de chance de sobrevivência e no aumento de chance reprodutiva. Tá? E aí a gente pega uma balança onde, se eu gasto menos energia para fazer a mesma coisa, eu aumento a eficiência. Então a gente tem que ter um sistema adaptado que me faça gastar menos energia e executar aquela tarefa. E a gente tem um cérebro, eu adoro perguntar isso para os alunos, qual é a principal diferença do homem para os outros animais, né? E a maioria fala, um cérebro muito maior. E realmente o nosso cérebro, ele é muito maior que de um chimpanzé, ele é 2 vezes maior e pesa muito mais, né? Foi um dos grandes principais fatores aí de adaptabilidade. Mas antes disso, o que tornou o nosso cérebro maior? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Quando o homem passou a usar a posição bípede, ele começou a liberar as mãos. Isso ao longo de anos, viu, gente? Houve, então, uma lapidação dos movimentos manuais que nos permitiram criar ferramentas e dominar o fogo, como a gente viu no vídeo aí. Os 2 sistemas que mais consomem energia no corpo é o sistema cerebral e o sistema digestivo. Os 2 juntos consomem cerca de 2/3 da energia, ou 2/5 da energia de todo o sistema. Uma vez que que os nossos ancestrais, ainda não sapiens, os nossos ancestrais, australopithecus, por exemplo, liberaram as mãos, começaram a andar na posição bípede, a gente ganhou, então, na confecção de ferramentas e no domínio do fogo. Esse domínio do fogo foi muito importante para diminuir o gasto energético. Porque o alimento agora ele já entrava pré-assado e pré-cozido. Se eu diminuo o gasto energético, eu diminuo a condição de eu ter que mastigar muito esses alimentos. Então, o viscerocrânio, que a gente viu que está vinculado ao desenvolvimento do tubo digestivo,
O viscerocrânio, ele passou a ser menos proeminente. Reparem que o chimpanzé tem uma proeminência da maxila e mandíbula. Para quê? Para mastigar os alimentos. Com o domínio do fogo, isso passou a ser desnecessário. Então, a gente tem uma retração do viscerocrânio e, ao mesmo tempo, um crescimento da região frontal. E, consequentemente, um aumento da massa encefálica na região frontal e pré-frontal. E, ao mesmo tempo, também, uma grande remodelagem desse tecido conjuntivo que formam as faces do crânio e as faces do tubo digestivo na posição bípede. Então, se eu tenho mais energia disponível, já que o alimento já entra pré-digerido, e eu tenho também uma diminuição do gasto energético, eu consigo, sim, demandar, gerar mais energia para nutrir um cérebro faminto, né? E aí está o cérebro alimentando de forma brutal, ele gasta muita energia. Gente, é incoerente, na verdade. A gente tem um cérebro que consome muita energia. E eu falei no início que quanto menos energia, maior eficiência. E aí a gente tem um cérebro que tem uma média de 1 trilhão de neurônios, fazendo uma média de 10 quatrilhões de sinapse. Imagina que loucura o gasto energético disso. Então, eu tenho um aumento de gasto energético, um aumento de custo energético para nutrir esse cérebro. E aí, o corpo, para chegar nesse altíssimo nível, né, que a gente tem na nossa espécie sapiens, teve que acontecer ao longo nessa construção evolutiva nossa, várias adaptações de um sistema biotensegritivo facial, onde nós, sapiens, atingiu o ápice. A gente tem um sistema que exige o menos possível do cérebro. Ele traz o movimento para uma perspectiva de auto-organização, o sistema digestivo para uma perspectiva de auto-organização. Ele é muito mais rápido do que uma resposta neural e, ao mesmo tempo, ele economiza esse gasto intenso de energia do cérebro. Então, é um sistema, esse sistema biotensegritivo, muito mais econômico. Pensando no ponto de vista neurofacial, o bípede para o chimpanzé, né, a gente tem aqui um desenho comparativo. Vamos lá. Nós temos uma face plantar muito mais bem adaptada para o movimento na bípede. Um aumento do tendão do calcâneo em relação ao chimpanzé. Eu tenho também um trato iliotibial, que é somente a nossa espécie que tem essa estrutura, que é fundamental para o apoio unipodal. Toda vez que a gente tira uma perna para andar, o nosso corpo não cai para aquele lado, porque a gente tem uma estrutura que nos mantém. Quanto menos eu oscilar, menos gasto energético eu tenho. Tem também uma fáscia glútea que insere nesse trato iliotibial e também insere numa fáscia toracolombar, controlando movimentos de cintura pélvica e escapular do lado oposto, tornando a marcha bípede muito mais eficiente do que a marcha quadrúpede do ponto de vista de gasto energético. Tenho também um ligamento nucal que se insere na base do crânio, inclusive na dura mater da base do crânio, que nos proporciona, quando a gente está andando no apoio unipodal, uma alternância de tensão em cada lado do crânio. Isso nos proporciona uma melhora da drenagem de fluxo do cérebro durante o exercício e, ao mesmo tempo, um controle melhor da cabeça nessa oscilação de apoio. E aí a gente tem estudos em humanos mostrando que, em cadeia cinética fechada, que a gente está vendo aqui desse lado, Kawakami e colaboradores, publicado também no livro do Robert Leip. Essa imagem eu, inclusive, tirei do livro do Robert Leip, mas é um estudo do Kawakami e colaboradores que mostra em cadeia cinética fechada, em caminhadas, saltos, corridas, o sistema em azul aqui, conjuntivo, ele deforma muito mais que o sistema muscular. Por mais que a gente vê o pé mudando a angulação durante o movimento, a gente tem um tecido conjuntivo que proporciona uma transmissão de força e faz com que a gente aproveite a força que a gente joga no chão para o próximo movimento. E isso gera economia de energia. Então, o que a gente tem que fazer esse sistema facial, tornar isso possível, é essa boa transmissão de força, para que a gente consiga uma boa economia de energia. A gente vê, por exemplo, nesse vídeo, onde indivíduos dessa tribo, Maasai, no Quênia,
eles saltando, ó. Vamos ver se eu consigo passar aqui. E o que a gente vê desses indivíduos, ó, reparem como parece realmente um movimento elástico que eles fazem. É impressionante a capacidade de pegar essa força que a gente joga no chão e o próximo movimento tornar ele mais fácil. Isso principalmente uma evolução máxima na posição bípede, né? Que trouxe isso para a gente. E aí o que a gente vai ter é que a gente foi feito para correr. Uma corrida comparado com um galope, né, que seria a corrida do quadrúpede, de um animal do mesmo peso, a gente gasta cerca de 4 vezes menos energia para locomover a mesma distância. Tudo por causa de um sistema neurofacial que autogoverna o movimento e aproveita a energia do movimento para que a gente possa fazer o próximo movimento. E aí a gente vê esse estudo do Sokol e colaboradores, 2007, que foram analisados o gasto energético do chimpanzé na posição quadrúpede, do chimpanzé na posição bípede, porque em alguns momentos ele usa a posição bípede para locomoção, e de nós, sapiens, na posição bípede. E o que chegou à conclusão, olha, que o sapiens gasta muito menos energia do que o quadrúpede para andar, né, para se locomover na mesma distância, cerca de 4 vezes mais. E aí a gente pega alterações faciais bem relevantes também para essa mudança da posição bípede. O guepardo que a gente está vendo agora, ele tem a respiração vinculada com o movimento. Então, nesse momento agora que o vídeo, que ele está expandindo os membros, está abrindo o tórax, ele inspira. Quando ele bate a pata no chão e comprime o tórax, ele expira. Então, no movimento do galope, que seria a corrida dos quadrúpedes, eles têm a respiração vinculada ao movimento. Nós, sapiens, não. A gente pode mudar o padrão respiratório para recuperar durante uma corrida. A gente tem isso desvinculado. Isso se deve pela face endotorácica, que sofreu várias adaptações para a posição bípede. Fora isso, um mecanismo de termorregulação. O quadrúpede, ele se termorregula por esse mecanismo de arquejar. Todo mundo que tem um cachorrinho em casa, depois que ele corre ou quando está muito calor, ele coloca a língua para fora. Então, aqui na boca passam vasos que vão para o cérebro e para toda a região do corpo, e quando o ar entra em contato com a saliva, eu esfrio esse sangue, e esse é um mecanismo fundamental para refrigerar o meio interno. O problema é que quando esses quadrúpedes galopam, eles não conseguem, eles perdem esse mecanismo de arquejar. E isso, ao longo do tempo, se eles galopam por muito tempo, eles entram em falência por hiperaquecimento. Então, a gente vê o quadrúpede, tem uma marcha muito mais rápida, né? Eles correm muito mais que a gente, porém, eles entram em hiperaquecimento e falência, porque perdem o mecanismo de arquejar. E nós, sapiens, agora eu vou entrar um pouquinho em fáscia superficial, né? Na verdade, tecido subcutâneo e derme, tá, gente? Em nós, sapiens, a gente tem uma média de 5 a 10 milhões de glândulas sudorípadas, espalhadas por todo o corpo, inclusive na região do crânio. E quando o ar entra em contato com o suor, ele resfria a pele, e a fáscia superficial, junto com as camadas de gordura, é a estrutura extremamente irrigada com veias superficiais. Cerca de 70% do sistema venoso está nessa camada de tecido subcutâneo. Então, transpiro quando eu estou fazendo contato com o suor, resfria a pele, e isso vai resfriar o sangue que está passando no tecido subcutâneo. E isso vai gerar um mecanismo extremamente refinado de refrigeramento interno do corpo, o que nos permite locomover por grandes distâncias sem entrar em colapso por hiperaquecimento. E aí a gente tem a pele, e aqui a gente tem as glândulas sudorípadas e os vasos no tecido subcutâneo. E aí a gente vê importâncias clínicas disso. A gente foca muito no sistema musculoesquelético, mas o tecido dérmico e subcutâneo também é muito importante para a performance, né? E o que a gente vê clinicamente é que a gente tem que manter uma boa condição de deslizamento da pele, e também esse tecido subcutâneo é inervado pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, manter ele regulado é extremamente importante. E o que a gente vê hoje na literatura,
numa regulação a nível top-down, a gente tem padrões respiratórios, toque suave na pele e atividade física, os três demonstrando uma boa regulação desse sistema autonômico e automaticamente também desse sistema de termorregulação que é tão importante para a gente. Toque suave, principalmente em regiões com pelo. E também padrões respiratórios são extremamente importantes para a gente regular esse sistema. Já vai entrando na parte final da nossa apresentação, a gente vai falar só um pouquinho sobre a evolução agora das fáscias da cabeça, tá, pessoal? A partir daí, a gente tem, então, um crescimento frontal extremamente importante e, com isso, uma mudança da angulação do esfenoide, pessoal. Isso permitiu um aumento da massa, né, da região frontal e pré-frontal, o que nos permitiu prever várias possibilidades e analisar várias possibilidades do dia a dia. A gente tem também uma operação do forame magno, porque essa grande possibilidade de movimento que a gente adquiriu, o refinamento dos movimentos da mão, a gente não teve o crescimento só cortical, a gente teve também um grande crescimento do cerebelo. E essas estruturas também desenvolveram mais a região occipital na posição bípede. O que a gente vê aqui é um centro de gravidade muito mais bem adaptado com todas essas modificações. A nível de forame magno, o próximo slide agora, a gente vê que nos sapiens a gente tem então um forame magno muito, uma região occipital muito mais desenvolvida comparada ao chimpanzé, por exemplo. Né? E com isso, todas as fáscias que inserem aqui na frente eu tenho a inserção das fáscias viscerais, pela fáscia bucofaringe e faringo-basilar, e aqui atrás eu tenho a inserção das fáscias de movimento. E o olho foi uma estrutura primordial no crânio, né? E aí, pegando agora no olho, a gente vai entrar nesse mundo aí do olho, e o que a gente vê é que há uma grande relação das estruturas faciais, a dura mater, que envolve todas as estruturas do olho, com também a dura mater se inserindo, né, os músculos suboccipitais se inserindo na dura mater. O que a gente vê com isso é uma ótima relação de controle ocular, independência em relação ao movimento. A gente consegue correr, olhar para um lado, mover a cabeça para o outro. Enfim, uma enorme diversidade, além de atuação de visão, né? A gente vai focar aqui nas atuações faciais. O que a gente vê aqui é uma fáscia de Tenon, que envolve todas as estruturas do globo ocular, que é contínuo com a dura mater, que vai ser contínua também com a fáscia dos eretores da espinha, dos músculos suboccipitais, principalmente reto posterior menor e os oblíquos da cabeça. Ainda em relação ao olho, então, a gente vê uma grande relação da cervical alta com movimentos de exploração do ambiente, e essa estrutura é inervada por 5 nervos cranianos. Então, neurofacialmente falando, é uma estrutura extremamente refinada. E aí, fechando a palestra, os últimos slides, se a gente aprofundar no cérebro, a gente tem a dura mater envolvida também no mecanismo de drenagem do parênquima do cérebro, o sistema linfático, né? As células gliais vindas do mesênquima, células mesodérmicas do tubo neural, elas participam, principalmente os astrócitos, da drenagem do líquido do parênquima cerebral, e essa drenagem, um dos possíveis locais, é para o espaço subaracnoide, entre a dura mater e a aracnoide, que é o que a gente vê aqui na figura. Então, a dura mater é a relação do sistema linfático, e isso perdura por toda a vida. E a nível do sistema circulatório, uma coisa importante que a gente até falou, nos sapiens tem um sistema de drenagem venoso superficial de termorregulação muito importante. Aqui a gente tem as veias emissárias, principalmente na região occipitomastóidea, o que faz refrigerar o cérebro com muito mais eficiência, tá? E a gente tem também, no bípede, uma drenagem paralela do sistema vertebral. Por isso essa importância dessa zona dural estar sempre livre, tá? E a gente vê aqui um sistema venoso que drena, muito importante, não só o sistema jugular, mas o sistema vertebral de drenagem na posição bípede.
Muito bem. E aí a gente parte agora para as fáscias viscerais. Eu tenho a motilidade, um movimento que acontece independente do cérebro, controlado pela fáscia visceral e pelo sistema nervoso autônomo entérico. Isso a gente usa menos o cérebro e com isso a gente tem a digestão com um gasto muito menor, né? Então a gente tem reflexos controlados locais na víscera, na fáscia visceral que envolve a víscera, controladas pelo sistema nervoso autônomo entérico, que é periférico, e alguns reflexos a nível de tronco encefálico, usando o cérebro, quanto menos usar o cérebro, melhor, né? E a gente tem o mesentério, com a vasta irrigação, e também a gente vê que nos sapiens a gente tem um intestino delgado, pessoal. Olha que interessante esse gráfico aqui. O intestino delgado dos sapiens em vermelho muito maior do que os outros animais e o intestino grosso, responsável pela fermentação, muito menor. Fora isso, a gente tem a microbiota intestinal, que é muito mais desenvolvida também nos sapiens. E isso nos permite um aumento do intestino delgado, um aumento da captação de energia. O intestino delgado ele é o principal captador de nutrientes do corpo. E automaticamente eu tenho uma diminuição do sistema digestivo, já que os alimentos já entram. E a microbiota ajuda muito nisso. Então eu tenho uma eficiência. Como? Aumento da energia disponível e diminuição do gasto energético com a digestão através desse mecanismo independente do cérebro aí. E a gente tem nessa imagem o mesentério no bípede, né? Aqui o chimpanzé também está na posição bípede, mas ele adota na maioria da vida a posição quadrúpede, e a gente vê que o nosso intestino e as fáscias viscerais são muito maiores, né? E o intestino grosso do chimpanzé é maior que o nosso. Muito bem. E aí a gente tem o cérebro e o intestino desde a parte do desenvolvimento embrionário, como a gente viu, até o resto da vida com relações mútuas. E para finalizar, considerações finais da palestra, o intestino então funciona, o funcionamento do intestino influencia na formação e desenvolvimento do córtex frontal. Esse desenvolvimento não acontece só no período embrionário, esse desenvolvimento acontece até em médios de idade. As fáscias viscerais apresentam vários interoceptores que mandam informações no córtex insular, que é considerado, a região cortical, o maestro da orquestra emocional. Com tudo isso, numa perspectiva futura, pensando aí, né, que eu coloquei um filósofo com um óculos de realidade virtual, então, uma perspectiva futura, a gente tem o quê? Será que restaurar os movimentos e a saúde desse sistema facial visceral poderia ajudar no recrutamento menor do cérebro e as funções acontecerem melhor, as funções digestivas acontecerem pelo controle do sistema entérico? Possivelmente, né? Será que uma abordagem facial visceral poderia ser usada para estimular o funcionamento de áreas corticais, principalmente o córtex frontal e visceral, já que eles têm relações por toda a vida? Possivelmente também. Faltam pesquisas ainda, mas as tendências mostram que é bem possível isso. E será que o melhoramento dessas fáscias viscerais poderiam alterar a percepção da dor? Possivelmente, já que o córtex insular, que recebe essa informação visceral, está relacionado com a parte emocional de indivíduos com dor crônica. Eu tenho alterações no córtex insular, principalmente a parte emocional da dor em indivíduos com dor crônica. Uma modificação dessa aferência, eu teria possivelmente uma regulação da ínsula, ajudando essas pessoas a diminuir essa hiperexcitação cortical, né? O efeito top-down da percepção da dor. Maravilha, a gente vai chegando ao fim, desculpem ter excedido um pouquinho do tempo, e aí um convite a todos para a gente estar aí, quem já viu Matrix vai poder entender perfeitamente, a gente tem a pílula azul, que é continuar excluindo ciência de base da nossa vida e tentar enxergar o ser humano como um ser linear, como verdades absolutas e causa e efeito, sendo pautado por uma ciência completamente linear. Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é entender a base e o alicerce de formação das estruturas que a gente está avaliando e que pretende melhorar.
e, com isso, aumentar as possibilidades de interação, de tratar um ser humano vivo, um sistema complexo, dinâmico, não linear. Um grande abraço a todos e estou à disposição para qualquer dúvida. Está aí meu Instagram. Quem quiser pode me mandar no direct qualquer dúvida que eu respondo para você.